Um índice muito importante que também está relacionado à energia é o PIB, que é a soma de todas as riquezas que um país produz. O PIB do Brasil, em 2023, cresceu 2,9%. Nesse último ano, cresceu 3,4%, se não me engano. Então, o Brasil tem um histórico recente de crescimento, né? Embora na crise de 2008 teve uma queda na economia, né? Pequena, mas teve. Em 2014, 2015 teve uma queda de 3,5%. Na época da pandemia também teve uma queda de 3,3%, depois voltou a crescer nos últimos 3, 4 anos, está crescendo aí uma taxa média de 3,5%, né? Considerando todos esses últimos anos aí. Porém, a participação do PIB brasileiro no PIB global de 1980 a 2022 diminuiu, né? O Brasil tinha uma participação no PIB de 4, até quase 4,5%, né? Faixa 4,3%, né? Que ficou variando e depois começou a cair, né? Uma tendência de queda a partir dos anos 90, até chegar hoje numa participação em torno de 2,4% do PIB, né? Isso acontece porque o crescimento esperado do Brasil foi abaixo, né? Foi abaixo do que era esperado, a projeção. E outros países que não eram tão desenvolvidos, como os tigres asiáticos, né, tiveram um crescimento muito grande nessa época, a China, né, que fez com que a participação do Brasil do PIB global diminuísse, né, porque países cresceram muito a economia, o Brasil não cresceu tanto assim e acabou hoje participando menos, embora ainda continue entre as 10 maiores economias do mundo. Já um dado preocupante é a evolução do PIB per capita do brasileiro, que em 1996 era na faixa de R$ 25.000 por ano, né, per capita. Hoje, na faixa de 2022, está mais de 45 mil. Não dobrou ainda, mas essa média ainda é muito baixa em relação aos países desenvolvidos. O que preocupa é o gráfico, né, que mostra um crescimento no início do século XXI, nos anos 2000, né, já na década de 2010 ele estagnou e continua estagnado em 2022, com crescimentos muito insignificantes. Isso mostra que a população não está conseguindo obter mais renda, sim, para continuar adquirindo os bens e serviços, sabendo que a gente tem inflação todo ano, né? Então acaba afetando o poder de compra. Então isso é algo que os governos brasileiros têm que melhorar para que possa desenvolver mais ainda a população e também todos os setores da economia. Já um índice bem relacionado com o PIB é a intensidade energética e elétrica da economia, né? Onde a intensidade energética é uma medida que expressa a quantidade de energia necessária para produzir uma unidade de produto ou serviço. Então, ou seja, quanto mais energia se gasta para produzir o mesmo produto ou serviço, menos eficiente é o processo. Intensidade elétrica é isso, agora gastando energia elétrica especificamente. Então, a intensidade energética em tonelada equivalente de petróleo por R$ 1.000, ela diminuiu, né, ao longo dos anos, aí começou nos anos 70 por 0,082, diminuiu, hoje ela é o menor índice de 2023, 0,058. Né? Já a intensidade elétrica, quilowatt-hora por reais, ela aumentou, né, dos anos 70, né, e estagnou, né, nos anos 2013 e 2023. Por que teve aumento? Primeiro, porque a população desenvolveu muito, então teve mais acesso à eletricidade, coisa que isso não acontecia no passado. Então, todo mundo tendo acesso à eletricidade a partir dos anos 2000, 2010, aí programas de eficiência energética vieram. Porém, a população também começou a comprar mais dispositivos, ter acesso à internet, mais equipamentos em casa, né? E isso fez com que o consumo, mesmo eles tendo uma iluminação mais eficiente, ou eletrodoméstico mais eficiente, mas a quantidade de equipamentos que eles têm agora, ou eletrodomésticos, fez com que a intensidade energética se mantivesse estável, né? Já essa intensidade energética industrial no Brasil no período de 2005 a 2021, em megajoules por dólar, por unidade PIB, né? A gente observa que essa intensidade energética ela cresceu em média 2% ao ano, significa que a indústria está produzindo a mesma coisa, gastando mais energia, o que não é bom, mas teve um início de queda já nos anos 2020 para 2021, de 2%. Que a gente espera que, com ações de eficiência energética, né, as indústrias possam desenvolver tecnologias para produzir os mesmos produtos ou oferecer serviços, gastando-se menos energia.